Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, desta vez, bem à vontade, aqui, gravando um vídeo para vocês. Vou gravar uma série de vídeos, tem até aqui muitos para conversar com vocês, de ontem para hoje. Falou muito forte comigo, no meu coração, a questão de ser uma mamãe, né? De estar aqui com o meu milagrinho na barriga, no meu ventre, finalmente grávida, mas existiu toda uma trajetória desde quando a gente pensou em engravidar, desde quando a gente tentou a primeira vez. Então eu decidi conversar um pouquinho com vocês, porque eu recebo muitas mensagens sobre as mamães que são tentantes, sobre aquelas que ainda nem pensam em engravidar, mas que arde o desejo dentro delas, sobre as grávidas que estão por aí. Então quero dividir com vocês algumas coisas, embora já esteja aqui no meu finalzinho de gravidez. Mas vamos falar hoje um pouquinho sobre, como o título do vídeo já fala, né, de tentante com IUI, que é uma inseminação artificial. Eu sempre falo que existe a tentante como a gente foi, tentante de normal, tá tudo bem com você, tá tudo bem com seu marido, e a gente começa a tentar finalmente a engravidar. Existe a tentante que ela já tá com acompanhamento médico, existe aquela tentante que ela não tem esperanças mais, que no caso foi o nosso caso, né? Tiraram essas esperanças da gente por muitas vezes. E depois existe a grávida, e eu acredito que depois vai existir a mãe, depois vai existir inúmeras outras, tá? Mas quero dividir aqui com vocês um pouquinho de como foi a nossa trajetória, até mesmo para poder depois, no futuro, entrar em como foi a gravidez, em como foi cada trimestre. Para quem não me conhece, eu sou Suiane Felício, moro atualmente não, vão fazer 10 anos que nós moramos nos Estados Unidos. Vai ter alguns vídeos com o Edu, né, papai. Para quem tá lá no Instagram falando nisso, já segue aqui no Instagram da gente. Diariamente, quando eu consigo, eu tô ali no Stories conversando com vocês. Mas vamos lá, sou Suiane Felício, seja muito bem-vindo ao canal. Vocês vão ver muitos vídeos aqui sobre maternidade, sobre ser tentante, sobre sempre dividir com vocês tudo o que a gente passou e tudo o que a gente vem passando. Moramos nos Estados Unidos, moramos atualmente em Orlando e temos uma empresa de fazer redirecionamento e eu sou personal shopper. Agora vamos voltar ao assunto. Anotei aqui algumas coisas pra gente conversar sobre, tá? Para quem não sabe, e eu vou até fazer uma breve introdução para vocês, eu e o Edu, nós temos 10 anos de namoro e casamento, tudo junto, somamos 10 anos. E nós nunca, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente nunca se precaveu de não ter filho, né? Então, sempre foi um desejo que já ardia no meu coração. E o Edu já tem 2 filhos, né? Edu já tem 2 filhos adolescentes, inclusive. Tem 2 filhos. Então, a gente queria ter um bebê a mais, sempre quis. E não vinha. Esse bebê não vinha, passaram-se 1 ano, passaram-se 2, passaram-se 3. E ainda quando nós estávamos no Brasil, tá? Lá em 2014, a gente veio para cá e a gente voltou para o Brasil. A gente tinha um acompanhamento do nosso médico maravilhoso, é o meu guru da vida, Dr. Evangelista Torquato. Nós tínhamos o acompanhamento e foi indicado pra gente que a gente congelasse o sêmen do Edu, né? Para quando eu quisesse, eu já tinha um diagnóstico de SOP, que é síndrome do ovário micropolicístico. Eu já tinha feito aquela cirurgia para a gente retirar alguma possível endometriose, mas nada que nos impedisse, né, de ter filho. Até que nós voltamos para cá, para os Estados Unidos, nós fizemos a nossa morada aqui nos Estados Unidos e eu voltei novamente
ao Brasil para poder me consultar. Depois, futuramente, a gente vai falar sobre saúde aqui nos Estados Unidos, o que é que o plano de saúde cobre, o que é que o plano de saúde não cobra, então a gente vai falar sobre isso depois. Então eu voltei, eu não me lembro aqui agora por qual motivo eu me consultei com outro médico, tá? Que não foi o médico que a gente tinha. Eu me consultei com outro médico e ali foi quando o meu mundo literalmente caiu. Na época eu fiz uma esterossalpingografia. Eu acredito, gente, que eu tenha sido encaminhada para ele pelo próprio médico. Não vou me lembrar agora, mas é basicamente isso. Eu tinha feito uma estero e foi diagnosticado nesse exame, embora seja um exame super doloroso, super invasivo, né? Um exame que pra gente, mulher, é doloroso. Eles injetam um contraste em você e vai ali desobstruindo o que está obstruindo a passagem. E aí eu fui diagnosticada com a minha trompa esquerda obstruída. Mas, gente, quantas de vocês aí não engravidaram com uma trompa obstruída, com SLP, com alguma coisa do tipo, né? Aqui estou eu, depois de tanto tempo, grávida. Então, eu lembro que chegou eu e o Edu no consultório do médico e ele, de uma forma muito, muito, muito grossa e impessoal, ele virou e falou assim: eu acredito que vai ser impossível você ser mãe de forma natural. Aí aquilo ali cai, né? Você recebe aquele banho de água gelada, né? Você recebe ali, o seu mundo cai, principalmente para quem tem o desejo muito de ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe. E ali seu mundo cai. E aí eu perguntei pra ele se existia algum tipo de tratamento e tudo, não sei o quê. Só que eu já vinha embora muito próximo da consulta. Então viemos, eu e o Edu super novos, então deixamos ali a coisa acontecer, né? Sempre acreditamos no propósito de Deus, então deixamos a coisa acontecer. Combinamos que quando chegássemos de volta aqui nos Estados Unidos, iríamos consultar algum médico de fertilização que estivesse aqui nos Estados Unidos. Eu sempre muito curiosa, sempre olhando tudo, voltamos e assim passou. Em 2017, tá? Então nós passamos aí 3 anos só em tentativas normais, naturais, como todo mundo. E naquele ano, a gente decidiu procurar um médico daqui dos Estados Unidos. E é aí que complica um pouco mais, tá? Eu tô resumindo pra vocês, gente. Depois vocês deixam aqui no comentário se vocês querem que eu entre um pouco mais em algum assunto do médico, de tratamento. Mas fomos procurar esse primeiro médico. A gente passou por 4 médicos aqui nos Estados Unidos, tá? Fomos procurar e de imediato ele já ali recomendou uma inseminação artificial. Nós pedimos para ele para ver se a gente tá começando ali a nossa trajetória, né? Se a gente poderia fazer 1 ou 2 ciclos de indução, porque eu tinha essa orientação no Brasil. Então, se a gente poderia fazer 1 ou 2 ciclos, ou até mesmo 3 ciclos de indução, acompanhado dos remédios, lógico. E depois a gente faria uma inseminação, depois a gente faria uma FIV, se fosse preciso. E aí ele gostou muito da ideia, tá? A gente teve esse primeiro médico, o nome dele é Dr. Santi, muito bom. Só que eu, Leonina, super ansiosa, trabalhei na ansiedade durante todos esses tempos, achei ele muito devagar. Ele, assim, pra mim, eu queria as coisas pra ontem, pra antes de ontem e tal, e não sei o quê, e ele era muito calmo. E aí eu lembro que a gente fez um ciclo o primeiro ciclo a gente fez Clomid, o segundo ciclo a gente já fez com letrozol, aí depois a gente voltou pro Clomid, então eu lembro que era uma parte muito traumática pra gente que é mulher. E eu vou falar sobre isso depois, vou entrar a fundo um pouquinho. Fora ser muito traumático, é uma coisa extremamente onerosa, tá? Só para vocês terem uma ideia,
tá? Os custos aqui de medicação e de procedimento, eles são de 3 a 4 vezes a mais do que no Brasil, tá? Então, assim, no Brasil, na Europa, que a gente chegou a pesquisar, então, eram muitos custos, mas a gente queria muito, era uma coisa que a gente queria muito, às vezes eu me perguntava se era um desejo mais meu do que do Edu, então depois a gente vai falar sobre isso, depois o Edu vai vir aqui conversar sobre vocês, mas sempre foi um desejo nosso. E eu sempre tive ali do meu lado uma pessoa que estava apoiando, uma pessoa que estava junto, e isso é muito importante, né? A gente fica muito fragilizada, é a gente que toma doses e doses e doses de hormônio, e é a gente que se pergunta assim, por que eu não engravido? Por que eu falei com vocês a respeito da minha área de trabalho hoje? Porque eu sempre trabalhei com enxoval. Então você imagina eu ter feito mais de 300 enxovais, tratando com 300 casais, com mamãe, com papai, o bebê nasce e me manda foto, isso e aquilo, tá. E vem sempre aquela pergunta, por que eu não engravido? Por que não eu? Por que, Deus? Quantas vezes eu sentei no canto da sala e chorei, né? Quantas vezes amigas minhas me diziam que estavam grávidas, eu ficava muito feliz, mas logo em seguida me vinham uns questionamentos. Então, eu queria que você que estivesse aí do outro lado, se você for tentante, saiba que por tudo que você está passando eu já passei, tá? Mas que depois sempre de derrotas e derrotas e derrotas que a gente acha que são derrotas sempre, a vitória uma hora vem, tá? E ela vem de uma forma assim, gente, que você não entende. Deus é o Deus do inesperado, completamente inesperado. Vai ter aqui eu falando sobre como a gente engravidou, qual foi o time que a gente engravidou. Quem acompanha a gente no Instagram sabe como a gente tinha uma vida corrida, uma vida de festa, uma vida de farra, e a gente foi pego totalmente de surpresa. Deixa eu ver aqui. Comentei com vocês sobre os médicos, né? A gente teve 4 médicos. Não vou citar o nome de todos aqui, porque tem 2 deles que assistem a gente, mas 2 deles eram brasileiros que atuam aqui na área da Flórida. Então, quantas e quantas vezes eu saí daqui de Orlando, fui para Tampa, que fica mais ou menos 100 milhas, que daí seus 100 e poucos quilômetros. Eu ia fazer o exame e voltava, fazia um procedimento, voltava. Chegava lá, não era o médico que fazia o procedimento. Aqui é super comum que quem faça o procedimento é a nurse, a enfermeira. Mas isso vai juntando, né? Você vai juntando e chega uma hora que você fala assim, eu por muitas e muitas vezes me perguntei, será que a gravidez é para mim? Será que eu quero ser mãe? Será que eu vou ser mãe? E muito engraçado que quando foi... Eu vou contar essa trajetória para vocês, por isso que é super importante que, assim, se você gosta do conteúdo, se você consome o conteúdo de maternidade, se você consome o conteúdo de mamãe, se você quer consumir esse tipo de conteúdo, é super importante que você se inscreva, porque eu vou abordar vários assuntos. E só para vocês terem uma ideia, eu pretendo colocar vídeo todo dia. Então, pretendendo colocar vídeo todo dia vocês vão ter um conteúdo diferente. Mas a gente chegou a desistir, né? Eu vou contar a trajetória, mas a gente chegou a desistir no ano passado. Falamos que não queríamos mais ser papai e ser mamãe, pelo menos ali por um ano. E veio a surpresa, a coisa mais linda dessa vida, que é o nosso príncipe. Então, eu já falei para vocês sobre ser tentante com IUI, ser tentante só da forma natural, né? Ser tentante para IVF, que é a fertilização. E eu vou contar para vocês depois como é aqui que funciona. É diferente do Brasil, que você já pode de cara optar por uma fertilização in vitro. Aqui você até pode, mas você paga 2 vezes o valor do que seria. Então eles indicam ciclos de tentativa com indução, ciclos de tentativa de IUI, e aí você vai para FIV. Então, vou conversar com vocês sobre isso.
Quantas vezes falei já da SOP, que é a síndrome do ovário micropolicístico, endometriose, o diagnóstico da trompa entupida, entupida é ótimo, né, gente? Obstruída. Uma super curiosidade é que quando eu voltei lá do médico do Brasil para cá, eu fiz mais 3 ísteros, ou seja, o mesmo exame que eu havia feito lá no Brasil. E aí um deles deu que era a direita, não era mais a esquerda, um deles deu que não era nenhuma, e um deles deu que estava tudo normal, que estava tudo desobstruído, que tinha uma obstrução, mas que tinha conseguido haver ali a liberação. Então, para vocês verem como a gente realmente, por algum tempo, se sentiu sozinho, a gente, por algum tempo, se sentiu desamparado, por algum tempo, a gente pensou em desistir. E quando, só lembrando aqui que eu anotei para contar para vocês, indo nesse terceiro médico contar, já cheguei contando para ele o que era que estava acontecendo, o que era que tinha acontecido, e aí ele fez o exame sem nenhum exame extra a mais do que a gente já tinha feito, ele simplesmente me examinou ali na sala de exame, na sala dele ali ao lado, e ele falou assim, não, o seu problema não é a trompa esquerda, nem a trompa direita, nem o ovário micropolicístico, o seu problema é que o seu útero ele é invertido. Eu falei, Jesus amado. Mas aí a gente voltou pro nosso primeiro médico, lembra o primeiro médico que eu achava ele lento, alguma coisa do tipo, e ele acompanhou a gente por 4 inseminações e um encaminhamento de FIV, e aí a gente deixa o restante para o próximo vídeo. Mas eu queria que vocês soubessem que se você é tentante, há muita, muita, muita esperança sempre. E eu queria que você não desistisse. Tem muito que a gente conversar ainda, eu não quero deixar o vídeo tão longo. No próximo vídeo eu vou contar para vocês a respeito de quando a gente descobriu que estávamos grávidos. Não do Antônio, que é o bebê de agora que a gente tá. Então, não deixa de assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou contar para vocês sobre uma gravidez que nós tivemos, uma gravidez que nós perdemos, como foi a reação minha e como foi a reação do Edu. E aí a gente vai se ver todo dia. Então é super importante que você se inscreva. Se você gostou, se não gostou, deixa aqui nos comentários pra gente saber, para eu poder saber qual é o tipo de conteúdo que vocês preferem consumir. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!